Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para continuar estudando a Palavra de Deus, sobre o tema Uma Vida Voltada para Deus. Este é o último mês que nós estaremos estudando este tema. Em outubro nós começaremos a estudar as disciplinas espirituais. Na verdade, nós temos já estudado ao longo do tempo as disciplinas espirituais, mas vamos também focar naquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Esse mês ainda, terminando o estudo de uma vida voltada para Deus, baseada na obra do pastor John Piper. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, nós te somos, Senhor, imensamente gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário para conosco, Senhor. Nós te somos gratos, Deus, Pai querido, porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua tão maravilhosa luz. Ó Deus, nós sabemos que nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor olhou para nós. O Senhor nos colocou, então, no caminho da luz, Pai. E hoje, o teu Santo Espírito vive em nós. E é por Ele e somente por Ele que nós podemos, Senhor, lutar, que nós podemos fazer aquilo que a tua palavra nos orienta, que nós podemos mortificar os nossos corpos mortais, como vamos aprender ainda mais no dia de hoje. Pai, obrigada pelo início do mês de setembro. Obrigada, Senhor, porque neste mês, nós batistas, voltamos os nossos olhos para missões mundiais, Senhor. Ser, Senhor, com os missionários que estão nos campos tão distantes. Pai, nós oramos por todos aqueles que gastam, que usam a sua vida em prol da pregação do Evangelho, da propagação do teu reino. Pai, muito obrigada por estes teus filhos que estão indo longe, Senhor. Ajuda-nos a orar, Senhor, cada vez mais. Ajuda-nos a contribuir. Ajuda-nos, Senhor, a também viver uma vida de dedicação ao teu nome. Em nome de Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Então, irmãos, vamos estudar hoje sobre a mortificação do nosso corpo. Vamos pensar um pouco sobre o que é mortificar, o que significa mortificar o corpo e por que nós temos, então, que mortificar o nosso corpo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu espero que os irmãos estejam com as suas Bíblias nas mãos. É muito importante acompanhar a leitura, mesmo que ela apareça aí na sua tela. É muito importante que acompanhar a leitura na palavra de Deus. E é muito importante também que os irmãos tenham em mãos lápis e um papel ou caderno e caneta para fazer as anotações e participar conosco também no chat. Romanos, capítulo 8, versos de 10 a 13, como aparece aí na sua tela, irmão. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vou repetir o verso 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de discutir um pouco com os irmãos a respeito desse termo que Paulo, dessas duas expressões que Paulo usa aqui, que é corpo e carne. De acordo com o comentário do John MacArthur, na Bíblia comentada, ele fala que corpo e carne aqui são as nossas tendências pecaminosas interligadas com as fraquezas e os prazeres físicos, não é? Então, não somente o fato desse
invólucro, né, que nós temos, o corpo físico em si, mas os desejos, aquilo que Paulo também chama lá em Timóteo das paixões carnais. Então, o que a gente está chamando aqui, o que Paulo está chamando aqui de corpo e carne, são, na verdade, as nossas tendências pecaminosas interligadas com as fraquezas e prazeres físicos. Nós devemos lembrar, irmãos, que quando nós fomos salvos, né, no momento da nossa salvação, nós fomos libertos do poder do pecado. Mas nós ainda não fomos libertos da presença do pecado, né? Nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da condenação do pecado, mas nós não fomos libertos ainda da presença do pecado. Essa última etapa nós só alcançaremos na glória, quando tivermos os nossos corpos glorificados. E aí que está justamente a diferença, porque aqui na terra este corpo ainda é um corpo corrupto, um corpo que se corrompe, um corpo que é corruptível, como o apóstolo Paulo diz também. Somente na glória dos céus nós teremos o nosso corpo que não se corrompe mais. Então este corpo, ele está sujeito às paixões carnais. Nós devemos, porém, lembrar, para não cairmos no erro do dualismo, como aconteceu nos séculos passados, que isso não significa que o corpo é mau. Não, pelo contrário. A gente não pode dizer que o corpo é mau e a alma, o espírito são bons somente. Não, Deus criou tudo bom. Quando Deus terminou a sua criação, em cada etapa da criação, ele dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E assim também quando ele criou o homem, e viu Deus que era muito bom. Então, preste atenção que o corpo não é mal em si, mas a queda do homem, né, o pecado original lá no Éden, corrompeu toda a criação e com ela também, e com essa corrupção atingiu também os nossos corpos no qual nós habitamos hoje. Então, este corpo não é que o corpo é mau, ele é originalmente bom, porém, com a queda, nós nos tornamos, então, maus. Observe, então, que os instintos que nós temos são naturais e são normais. Por exemplo, nós temos um instinto de nos alimentarmos. Mas se nós comermos demais, nós estamos cometendo pecado, né? Então, tudo que passa a ser um excesso ou que é desvirtuado, que vai por um caminho que é diferente daquilo para o que foi planejado, para o qual Deus planejou, então ele se torna, então, pecado. Os instintos, eles são naturais e são normais. Não são inerentemente, não são naturalmente pecados, mas como nós temos em nós a herança do pecado de Adão, todo ser humano nasce, né, com o pecado original em si, com essa herança pecaminosa, então esses instintos que seriam naturais e saudáveis se não houvesse o pecado, eles podem tender a nos levar para direções erradas, para aquilo que não agrada a Deus. O pecado tenta levar aquilo que é natural e normal para o lado do que é imoderado e exagerado, né? E é contra isso que nós precisamos lutar o tempo todo, né? É essa luta que o crente vai ter a sua vida toda. Aí o que a gente chama o processo de santificação, né? O processo de santificação que o ser humano, que nós vamos viver diante de Deus, que é aquele que vive no Espírito, como diz o texto aqui no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes. Então, não é pela nossa própria força, mas pelo Espírito, porque nós agora já estamos vivendo no Espírito. O versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida ou é vivo por causa da justiça. Então, olha, se Cristo habita em mim, eu tenho o Espírito de Deus vivendo em mim, então o meu Espírito está vivo. Então eu tenho o meu corpo que está no pecado, né, que é corruptível. Não, ele não está no pecado, mas ele é corruptível, ele pode ser levado ao pecado. E o meu espírito que é vivo. E isso é uma luta constante entre o espírito e a carne e a natureza espiritual, lutando contra as obras da carne, contra aquilo que vem para nos atingir, então. Então, a Bíblia diz que nós precisamos
confessar os nossos pecados e que o Senhor Deus nos perdoa. Em tudo que nós pecarmos e confessarmos, Deus nos perdoa. Devemos ter cuidado completo quanto a isso, porque isso pode nos tornar complacentes com o pecado. Não tem nada, eu posso pecar e depois Deus me perdoa. Eu vou fazer isso aqui, depois Deus me perdoa. Mas se eu cair, Deus me perdoa. Irmãos, é uma verdade que Deus perdoa. Isso é inegável, mas nós não podemos nos tornar condescendentes com o pecado por causa disso, minimizando o pecado e as consequências que isso pode ter sobre a nossa vida, né? Porque a Bíblia fala que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. E é aí que vem a necessidade de mortificação, né? Não é uma opção. Mortificar os nossos corpos não é uma opção para aquele que é salvo em Jesus Cristo, para aquele cujo espírito está vivo, né? É um combate, é uma luta. E aqui diz o John Piper, ele diz, ou o pecado morre, ou nós morremos. O que acontece nós não vamos nos tornar perfeitos nesta vida, né? A Bíblia diz, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, mas nós sabemos que isso para nós é uma progressão. Nós vamos vivendo e buscando e tentando e caminhando em busca da santificação. A salvação é um ato, a santificação é um processo. E aí é que vai entrar a mortificação, então, dos nossos corpos, né? Aí é que entra a mortificação do nosso corpo. E o que seria então, irmãos, mortificar? O que é mortificar? Olha, a palavra mortificar, ela já tem a carga de morte, né? Uma palavra derivada da palavra morte. Então, a ideia aqui é de embrutecer, a ideia de entorpecer, né? De tornar... Quando você tem uma parte do seu corpo que está entorpecida e você toma uma pancada ali, você não sente, né? Não sente dor. Então, entorpecer o corpo para o pecado é a tentação chegar para nós e ela não vai passar, porque eu não vou me mostrar suscetível ao pecado, né? Então, mortificar o meu corpo, tornar o meu corpo indiferente ao pecado. E como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso, então, tornar o meu corpo amortecido, mortificado para o pecado? Como é que o pecado pode não ser atrativo para mim? Então, o John Piper traz para nós algumas dicas baseadas nas Escrituras e nós vamos vê-las aqui agora. Primeira dica, primeira sugestão, né? Creia que o velho homem já está morto. Os irmãos creem nisso? Os irmãos creem que o velho homem em você, em mim, está morto? 1 Coríntios 5,17 diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, acabaram, e eis que tudo se fez novo. Muitas vezes, irmãos, nós dizemos esses textos bíblicos, muitos de nós que memorizamos, né, ao longo da vida na igreja, mas parece que é difícil internalizar essa verdade, é difícil realmente crer que isso é verdade, que Jesus Cristo venceu e que quando nós cremos nele, o que era velho se passou. Romanos 6,6 também diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo diz em Gálatas também, né, que quando eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O irmão crê nisso, a irmã crê nisso. Que se você está crucificado com Cristo, você já não vive, mas é Cristo que vive em você. Então, se você realmente crê, esse é o primeiro ponto. Observe que a primeira sugestão dada aqui pelo nosso querido irmão John Piper é um exercício de fé. Creia. Creia no poder da morte de Cristo na cruz. Creia. Se aproprie disso em fé, de que o velho homem está morto. A segunda sugestão, a segunda orientação que ele nos dá é viva conscientemente, né?
Tenha consciência, viva conscientemente a nova vida em Cristo. Viva essa vida com consciência. Tenha a identidade de Cristo. E aqui nós temos o texto em 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Irmãos, joga fora todo o velho fermento. Essas são atitudes que precisam ser conscientes. Não é deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é de Zeca Pagodinho, não é do servo de Deus. Né? Não é deixando as coisas acontecerem. São tomadas de posição consciente. Eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou para a igreja. São decisões que precisam ser tomadas. Né? E lembrando que essas decisões vão ser sustentadas na nossa fé em Cristo. Então observe que essas sugestões, essas orientações que o nosso irmão John Piper nos dá, elas estão interligadas. Elas não são, eu vou fazer esse passo e não vou fazer aquele. Não, são sugestões que precisam ser interligadas. A sugestão número 3, cultive inimizade com o pecado. Olha que interessante, cultive inimizade com o pecado. E aí o texto central para essa sugestão é o versículo que nós tomamos como base para a lição de hoje, Romanos 8:13. Olha bem, numa guerra, os amigos se matam? Não, né? Na guerra, os exércitos matam seus exércitos inimigos, né? E o texto aqui em Romanos capítulo 8, verso 13, nos convida a mortificar, a tornar entorpecido, a amortecer, a matar o nosso corpo, ou seja, os desejos inclinados para o pecado. Então, cultive inimizade com o pecado. Eu lembro na minha juventude, os pastores, nas mensagens, sempre vi que pessoas acariciam o pecado, né? Mantém o pecado ali juntinho, como se fosse um animalzinho de estimação. Não, irmãos, o pecado é para ficar distante de nós. Distante. Eu entendo hoje que nós somos tentados em áreas diferentes. Tem coisas que para mim não me seduzem tanto como para um outro irmão. Nós sabemos as nossas fraquezas, aquele famoso chamado calcanhar de Aquiles. Então, se eu tenho uma fraqueza para determinada coisa, eu não vou me aproximar daquela coisa, eu não vou estar perto daquilo. Né? Se eu tenho uma fraqueza com a fofoca, por exemplo, eu não vou, alguém chegar perto de mim e dizer, você sabia? Então, eu já tenho que ficar atenta. Quando alguém chegar só, você sabia disso? A gente tem que passar primeiro por aquelas peneiras até que são filosóficas e pelo cunho espiritual também. Vai edificar alguém? Isso que vai ser me dito? É para o crescimento da obra de Deus? Edifica a pessoa? Então, se essa é a minha fraqueza, eu preciso estar distante dela. Sempre, né? Não acariciar o pecado, não manter amizade com o pecado. Ele não é um animalzinho de estimação. Outra sugestão, rebele-se contra as ações bem-sucedidas do pecado. Né? Por que eu digo, entre aspas, bem-sucedidas? Porque o pecado ele tem uma aparência de bom, às vezes. Nem tudo que é errado, irmãos, ele vem com aquela tarja, né, indicando perigo. Não. Às vezes ele vem com uma aparência positiva, uma cor atrativa, uma ideia de uma capa de bondade, de coisa certa. Então, rebele-se contra essas ações bem-sucedidas do pecado. Não se deixe enganar. E sabe como é que a gente vai não se deixar enganar? Conhecendo a verdade de Deus. Quando a verdade de Deus está bem entranhada em nós, nós conseguimos detectar aquilo que não é verdade. Romanos 6:12 diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, não se deixe enganar, não deixe que ele reine, né, na sua vida, que ele tenha uma proeminência em quem você é ou em como você vive. A próxima sugestão, então, é confesse lealdade radical ao outro lado. E quem seria esse outro lado? A Deus, né? Rejeite o pecado e olhe para Deus. O texto em Hebreus diz, olhando firmemente para o autor
autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Não permita que os sons ao seu redor lhe tirem a atenção. Não olhe para o lado, né? Olhando firmemente. Não olhe para os lados nem para trás. Não se deixe seduzir por nada que não seja a verdade de Cristo, que não seja a cruz de Cristo, que não seja Deus na sua vida. Romanos 6:13. Nem ofereçais, continuando, né, o versículo 12, eu vou ler de novo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, e agora, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então os irmãos percebem aí a presença dessa conjunção mas, que é uma conjunção opositiva, né? Não faça isso, mas, porém, todavia, contudo, faça aquilo. Não se engane pelo pecado, olhe para Deus. Não abra a porta para o pecado, irmão. Não abra a porta para o pecado. Não se engane novamente, né? Às vezes a gente diz assim, mas isso não tem nada. Eu falei antes de você não se deixar enganar, de você não acariciar o pecado como um animal de estimação e você ter cuidado com aquilo que você sabe que tem uma fraqueza. Mas na verdade, aqui não abra para o pecado em hipótese alguma. Não abra a porta para o pecado em hipótese alguma. Não pense que você é forte o suficiente para passar por aquilo. Não se engane. Não se brinca com Satanás. Não se brinca com o poder das trevas. Jesus Cristo, o Senhor Deus, não brincou com isso. Ele foi firme, ele foi peremptório quando ele foi tentado por Satanás. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não se deixou vacilar hora nenhuma. Então, irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar que o pecado esteja ao redor de nós, em todo canto que nós vivemos, e nós acharmos que não seremos levados por ele. Não, isso não me derruba, isso não me faz cair. Irmãos, nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus. Número 7, conheça o espírito da nossa época. O que é o espírito da nossa época? Na história do mundo, cada época teve uma característica. Como é a época que nós vivemos? Nós sabemos que nós estamos vivendo na pós-modernidade, né? O momento de hoje é chamado de pós-modernidade, o momento das relações líquidas, né? Tudo é muito fluido, tudo é muito relativo, né? Tudo é relativo. Essa é a sua verdade, mas não é a minha verdade. Uma época de não absolutos, uma época da liquidez das relações em tudo. Tudo é muito passageiro, muito rápido, muito rápido. Os jovens hoje querem tudo com muita rapidez, as crianças então nem se fala. E nós adultos também entramos nesse ritmo da liquidez, da rapidez, de tudo. Precisamos então conhecer isso, para que a gente não se conforme com isso. Precisamos entender que nesse mundo das relatividades existe pelo menos uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja em glória. Então, essa é uma verdade que nós não podemos abrir mão. No mundo das relações líquidas, nós não podemos nos conformar com essa fluidez. Nós precisamos ter em tudo a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2. Eu sei que muitos já estão aí recitando, mesmo antes de eu ler. E diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século. Ora, Paulo escreveu isto aqui no primeiro século, mas isto serve para cada século em que nós vivemos, né? Não vos conformeis com este século. Outras traduções dizem, não vos conformeis com este mundo, com esse sistema de coisas, com a filosofia do mundo. Mas, qual é a oposição a não conformar?
transformai-vos, tenha outra forma, seja de outro jeito. E como é que vem essa transformação? Pela renovação da vossa mente. E qual é a renovação da mente? Como é que a nossa mente se renova? Porque o nosso espírito está vivo e ligado ao Espírito de Deus. E aí, quando nós temos uma renovação de mente, quando nós passamos a olhar o mundo com os olhos de Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo, vemos o mundo através dos óculos de Cristo, então nós saberemos e experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, conheça o espírito da sua época. Nós não podemos também ser pessoas alienadas. Nós precisamos entender o que está acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, né? Nós estamos vivendo ainda uma pandemia que trouxe consequências terríveis para o nosso país, para o mundo de uma forma geral. E nós temos aí, em termos de política, uma dualidade no nosso país, nos Estados Unidos, em outros países também, que tem afetado bastante a Igreja de Deus. Nós precisamos entender o conjunto de coisas que tem nos levado a isso, não somente pelo Facebook ou pelo Instagram, mas ler, conhecer, estudar e, acima de tudo, sempre ter a Bíblia ao nosso lado. A palavra de Deus precisa ser a base de tudo para que nós fazemos, né? Nós temos que ter em oração, estudar tudo o que está acontecendo aí. O que está acontecendo no Afeganistão, por exemplo, irmãos. Né? Depois de 20 anos, o povo afegão continua sofrendo de novo sob o sistema. E nós sabemos que oprime cristãos e outras pessoas de outras religiões que não são muçulmanas. E o muçulmano daquela corrente da linha que está governando o Afeganistão agora. Então nós vemos coisas terríveis acontecendo. Outros países que têm uma cultura muito mais aberta, em que as crianças estão dominando a sociedade, a abertura moral exagerada. Então o mundo todo está indo por um caminho que não é o caminho de Deus, não é o caminho que agrada a Deus. Então nós precisamos conhecer, nós não podemos nos alienar. Nós estamos neste mundo, quando Jesus Cristo orou por nós, lá em João 17, ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos aqui e precisamos ter uma mente transformada para assim ajudar a transformar. O ponto 8 diz, desenvolva hábitos mentais que renovam a mente na centralidade de Cristo. Eu falei antes sobre ter a mente de Cristo. Então, como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Vamos desenvolver hábitos mentais que nos leve a essa centralidade de Cristo. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, precisamos manter os nossos olhos focados em Cristo. Colossenses 3:2. Colossenses 3:2. Diz assim também. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ô Soraya, então o que a Bíblia está dizendo aí é o contrário do que você acabou de dizer? Não. A Bíblia não está dizendo que nós não devemos conhecer o mundo e as coisas que estão aqui. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos nos concentrar, nós devemos entender as coisas, saber quais são as coisas que são do alto, entendendo o que está aqui, para que nós não façamos aquilo que desagrada a Deus. Porque o nosso prazer, o nosso desejo, o nosso objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor. Veja também, irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim,
Verso 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Um caminho para a gente ter a mente de Cristo. Olha, o próprio Deus já nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos, todas as coisas que nos conduzem à vida. E a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ele vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o próprio Cristo que morreu por nós, o Espírito Santo que habita em nós, Deus o Pai, ele nos dá as armas para lutarmos contra as paixões do mundo, contra as paixões da carne, para vivermos esse processo que é contínuo, né? É um processo mesmo, não é, eu venci hoje, acabou. Não, é todo dia, o dia todo dia, o dia todo. Se os irmãos continuarem lendo o texto aí de 2 Pedro, capítulo 1, os irmãos vão ver, ele vai continuar dizendo como é que nós podemos ter a mente de Cristo, até que no versículo 10, ele vai dizer assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nesse texto do versículo 3 até o versículo 11, estão sendo dadas para nós as ferramentas de ter hábitos mentais que renovam a mente na centralidade de Cristo, né? Fitando os olhos em Cristo, tendo o hábito da leitura da palavra, da oração. Então nós chegaremos ao ponto de entender e utilizar essas ferramentas que Deus nos dá aqui em 2 Pedro capítulo 1. Sugestão número 9. Confesse cada pecado cometido. Às vezes eu penso assim que nós não costumamos muito confessar os nossos pecados, né? Nós simplesmente chegamos para Deus e dizemos: perdoa os nossos pecados. Nós dizemos assim: Senhor, tu sabes. Quando eu era adolescente, eu ouvia algumas pessoas, alguns adultos até na igreja orarem: perdoa a multidão dos meus pecados. Mas Deus quer que a nossa confissão seja de cada pecado. Confesse cada pecado a Deus e peça a Ele o perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe, irmãos, que Deus nos dá as ferramentas, as armas, para que nós não precisemos pecar. Mas como, infelizmente, nós ainda estamos debaixo do poder do pecado, nós vamos pecar. E aí, quando pecarmos, nós precisamos confessar. Tem um corinho de criança que diz: o sabão lava o meu restinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não lhe escondo nada. Tudo ele pode apagar. Quantos de nós cantamos esse corinho tantas vezes na infância, né? E hoje, às vezes, pensamos que podemos esconder de Deus alguma coisa. Nós não podemos esconder, mas Ele quer que nós falemos. Ele quer que nós confessemos. Ele quer que nós digamos e lhe peçamos perdão, para que então Ele haja em nossos corações. Número 10, a sugestão que ele dá, número 10, é algo que eu já venho dizendo desde a primeira, na verdade, mas é bom dizer que é para a gente entender. Entenda que você precisa do auxílio do Espírito Santo em tudo. No Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. E Isaías 26:12 diz, Isaías 26:12, diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Nós precisamos estar plenamente conscientes, amados irmãos e irmãs, que nós não fazemos nada pela nossa força.
Se for pela nossa força, não é. A alegria no Senhor é a minha força. A alegria no Senhor é a nossa força. Seja parte de uma congregação. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui comigo hoje são parte dessa congregação de Sinai. Mas se você não é parte de uma congregação, então uma exortação é que você seja parte de uma congregação. Em Provérbios tem um provérbio que diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o amigo é seu amigo. O homem é o seu amigo. Então, esse afiar que a igreja, que a congregação faz, né? Uma congregação grande, às vezes como Sinai, nós precisamos até mais do que só congregar, nós precisamos dos pequenos grupos. Tem a MCM, o grupo de homens, os pequenos grupos que vocês têm, que a gente tem dos amigos crentes perto, a Unijovem, União de Adolescentes para os mais jovens. Nós precisamos de grupos em que nós possamos exercitar a mutualidade, a exortação mútua, o discipulado. A congregação é isso. Participe de uma congregação. Hebreus 3:13. Isso não é uma invenção dos pastores nem de liderança de igreja. Congregar é algo que a palavra de Deus nos exorta a fazer. É importante. Nós não conseguimos exercitar tudo o que nós precisamos exercitar como salvos se nós estivermos somente em casa. Eu sei que esse período de pandemia foi um parêntese, né, na nossa história eclesiástica, mas assim, irmãos, que todos puderem estar, precisamos estar juntos uns com os outros. Hebreus 3:13. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o congregar traz esse poder da exortação mútua. Como eu vou exortar um irmão se eu não convivo com ele e não o conheço? Como eu vou ser exortada por alguém se alguém não me conhece e convive comigo? Então, essa exortação mútua. Deus gosta muito do mútuo, né? Porque em muitos trechos da Bíblia tem o uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E agora aqui o mutuamente mesmo, exortai-vos mutuamente. O mutuamente é um ao outro, né? Então nós precisamos do outro. E o ser humano é um ser que precisa do outro. E nós fomos criados para congregar. Penúltimo ponto, lute contra seus impulsos pecaminosos. Irmãos, nós teremos impulsos pecaminosos, nós temos impulsos pecaminosos, todos nós temos. Eu tenho, e eu garanto aos irmãos que cada um que está me ouvindo, cada homem, cada mulher que está me ouvindo nesta manhã, tem suas próprias lutas, seus próprios impulsos pecaminosos. E nós precisamos fazer como fazia o apóstolo Paulo e nos ensinou a fazer em 1 Coríntios 9, verso 27. O apóstolo disse assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurro o meu corpo. Os jovens, né, que gostam de fazer exercícios físicos, eles dizem que, uma expressão até do inglês, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. A mesma coisa aqui, irmãos. O esmurrar o corpo é uma ideia mesmo de dor, né? A igreja católica até tomou isso bem no sentido literal, e muitas pessoas fazem os martírios, né? De esmurrar, de chicotear o próprio corpo. Mas a ideia aqui é de mortificar, de reprimir, de endurecer o seu corpo, de trabalhar com ele de forma a aquele desejo sair. Tudo que a gente faz nesse sentido é necessário esforço, irmãos. É um esforço diário. Não é, vai ser fácil. Não, é esforço. Esmurre o seu corpo e veja se não dói, né? No sentido literal. Então, a figura, a metáfora que Paulo traz aqui é uma metáfora de dor. É uma comparação com dor. Não é algo fácil. É algo que exige de nós. Esmurrar o corpo, reduzir a escravidão.
É uma luta diária, como disse no início, é um combate e é um processo diário. E por fim, irmãos, mas não menos importante, cuidado com a religiosidade. Cuidado para que não está fazendo tudo isso que eu falei aqui, exceto ser tudo isso em Cristo. Cuidado para não esmurrar o seu corpo e não ser em Cristo. Cuidado para não fazer tudo isso pela lei. Mas lembre-se do primeiro passo que foi falado aqui. Creia que Deus está com você. Creia pela fé que o homem velho foi morto, que Cristo morreu por você e que em Cristo, no Cristo que morreu na cruz, que você foi crucificado com Cristo. Nós não fomos crucificados sozinhos, crucificados com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Se nós estivermos baseando-nos na nossa própria força para vencer o pecado, nós cairemos 1, 2, 3 vezes. Nós precisamos entender que tudo é feito de fé em fé. 1 Tessalonicenses 1 e verso 11. Acho que eu botei o verso errado. Por isso, 2 Tessalonicenses 1:11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, o nosso Deus, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A obra é de fé, amados. O texto correto é 2 Tessalonicenses 1:11. Irmãos, para que o nosso Deus, vamos ler assim, né? Para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Para que o meu Deus me torne digna da sua vocação e cumpra em mim com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Não é pela lei, não é pela religiosidade, não é por mim. É uma obra de fé, é uma obra de Deus em minha vida. E assim, nossos corpos estarão mortificados em Cristo e eu poderei dizer, não de palavras da boca para fora, mas eu poderei dizer com verdade, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual se deu e se entregou por mim. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor, sempre tão rica, que nos ensina, nos orienta, conduz, ó Pai. Nos ajuda, Pai, me ajuda, Pai amado, Pai querido, a fazer a Tua vontade sempre. Ajuda-me, Senhor, a mortificar o meu corpo cada dia, todo dia. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer mais de Ti para termos a Tua mente. Ajuda-nos, Senhor, a entender que sem Ti nada somos. Ajuda-me, Senhor, a dizer que não vivo mais eu, a viver o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajuda-nos, Senhor, a ser servos, verdadeiramente servos Teus. Dá-nos um dia hoje na Tua presença. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós agradecemos. Amém, amém. Bom dia, irmãos.